Bem-vindos ao Coração Cultural de São Paulo. Hoje vamos explorar um dos maiores tesouros não só do Brasil, como também de toda a América Latina, o Museu de Arte de São Paulo, popularmente conhecido como MASP. Fundado em 1947 pelo jornalista Assis Chateaubriand e pelo crítico de arte Pietro Maria Bardi, o MASP se destaca não apenas por sua impressionante coleção de obras de arte, mas também por sua arquitetura inovadora. Localizado na icônica Avenida Paulista, o edifício projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi é um marco do estilo arquitetônico conhecido como modernismo brasileiro. Inclusive, em breve teremos um vídeo falando especificamente sobre esse estilo. Mas aguardem, sendo muitas vezes reconhecido por sua estrutura suspensa e o grande vão livre, que oferece uma vista panorâmica da cidade. Com isso, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na história e nas exposições que fazem do MASP um ponto de referência mundial, quando pensamos no campo das artes, possuindo em seu acervo diversas obras, indo desde obras-primas de artistas consagrados como Vincent van Gogh ou Cândido Portinari, até mesmo com exposições temporárias, que desafiam e encantam o público, o que faz dele um verdadeiro santuário da criatividade e da expressão humana. Portanto, meu caro colega, peço que prepare-se para uma viagem fascinante pelo universo da arte, onde cada peça conta uma história e cada exposição abre uma janela para novas perspectivas. Com isso, vamos juntos descobrir o que faz do MASP um lugar tão especial e essencial para a cultura brasileira e mundial. Então, ajuste seu fone de ouvido, acomode-se e embarque conosco nesta jornada pelo Museu de Arte de São Paulo, para descomplicar a história completa de mais uma construção histórica. A ideia de construir o Museu de Arte de São Paulo surgiu da mente visionária do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, no final da década de 1940, onde ele, conhecido por sua influência nos meios de comunicação brasileiro, percebeu a necessidade de criar um espaço dedicado à arte e à cultura no país. Com o objetivo de trazer o melhor da arte mundial para o público brasileiro, ele fundou o MASP em 1947 e, para tornar seu sonho realidade, ele contou com a colaboração do crítico italiano Pietro Maria Bardi, que se tornou o primeiro diretor do museu. Bardi, com sua vasta experiência e profundo conhecimento em arte, foi fundamental para a formação da coleção inicial do MASP, que incluía obras de artistas renomados como Rafael, Van Gogh, Renoir e Rembrandt. A construção do icônico edifício na Avenida Paulista, no entanto, só começou anos depois, em 1957. Para este projeto ambicioso, foi escolhida a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. Lina, uma figura central no modernismo brasileiro, foi a mente criativa por trás do design inovador do MASP, onde sua visão era criar um espaço que não apenas abrigasse obras de arte, mas que também fosse, por si só, uma obra de arte. Com isso, inspirada pelo movimento modernista e pelo desejo de promover a acessibilidade à arte, Lina projetou um museu com uma estrutura revolucionária, um prédio suspenso por 4 pilares, criando assim um vão livre de 74 metros, onde essa ousada concepção permitia que o edifício flutuasse sobre a Avenida Paulista, oferecendo assim uma vista deslumbrante da cidade e um espaço público aberto abaixo dele, reforçando assim a ideia de que a arte deve estar acessível a todos. No entanto, nem tudo nessa icônica construção ocorreu de forma tranquila. Na verdade, os primeiros anos foram extremamente desafiadores, especialmente por conta do que torna o MASP tão único, o seu formato icônico.
Os primeiros anos da construção do MASP foram muito desafiadores. A visão arrojada de Lina Bo Bardi de criar um edifício suspenso apresentou inúmeras dificuldades técnicas. A estrutura inovadora, com um vão livre de 74 metros, exigia soluções de engenharia avançadas, que eram praticamente inéditas no Brasil naquela época. E uma das principais dificuldades foi encontrar uma forma de sustentar um grande vão, isso sem comprometer a integridade estrutural do edifício. Com isso, os engenheiros tiveram que trabalhar intensamente para desenvolver uma técnica que permitisse a construção dos pilares gigantescos e das vigas de concreto pré-moldado que seriam essenciais para suportar o peso do museu. Com isso, esses desafios técnicos acabaram levando a atrasos no cronograma e, consequentemente, ao aumento nos custos previstos para a obra, já que além de questões técnicas, havia também dificuldades financeiras, já que o orçamento inicial rapidamente se mostrou insuficiente para cobrir os custos crescentes na construção. Com isso, a Assis, com a sua determinação inabalável, lançou campanhas de arrecadação de fundos, buscando assim apoios de empresários e do próprio governo. Com isso, a sua influência e capacidade de mobilizar recursos foram cruciais para a continuidade do projeto. E um outro desafio significativo foi a resistência de parte da sociedade e de setores conservadores, que viam o projeto como uma extravagância desnecessária, em um período de dificuldades econômicas para o Brasil. Tanto que nesse período houveram diversas críticas à arquitetura modernista de Lina Bo Bardi, que até então rompia com os padrões tradicionais da época. No entanto, a arquiteta e os idealizadores do MASP mantiveram-se firmes em sua visão, defendendo a importância de um espaço cultural, moderno e acessível. E para superar essas barreiras, Lina Bo Bardi trabalhou em estreita colaboração com uma equipe dedicada de engenheiros, construtores e artesãos. Juntos, eles desenvolveram soluções criativas e inovadoras, como o uso de materiais locais e técnicas construtivas adaptadas às condições brasileiras, onde a determinação e o talento de Lina foram fundamentais para transformar desafios em oportunidades de inovação. Com isso, finalmente, após anos de trabalho árduo e perseverança, o MASP foi inaugurado em 7 de novembro de 1968 e a cerimônia de abertura foi um evento grandioso, celebrado por diversos artistas, intelectuais e o público em geral. Consequentemente, o edifício, com a sua estrutura imponente e design revolucionário, tornou-se um símbolo da modernidade e inovação. E mais do que isso, a superação desses desafios não apenas concretizaram a visão de Assis e de Lina Bo Bardi, mas também marcou um novo capítulo na história da arquitetura e das artes do Brasil, já que o MASP se estabeleceu como um ícone cultural, representando a criatividade e a resiliência, que são características fundamentais da identidade brasileira. Agora que já falamos bastante sobre a arquitetura do MASP, que tal a gente falar um pouco mais sobre o que torna o museu tão especial? As suas obras de arte. Os primeiros anos do MASP foram marcados por um esforço significativo para construir uma coleção de arte que fosse representativa e ao mesmo tempo diversificada. Com isso, sob a direção de Pietro Maria Bardi, o museu iniciou uma série de aquisições que rapidamente elevaram seu status no cenário artístico internacional. E um evento que curiosamente ajudou muito o MASP nos primeiros anos foi justamente a Segunda Guerra Mundial, que, como todos sabemos, devastou diversos países europeus. Porém, tudo isso teve um impacto direto no enriquecimento da coleção do MASP, já que, com a Europa em ruínas e muitas instituições e colecionadores enfrentando dificuldades financeiras, o mercado de arte passou por uma transformação, onde obras de arte que antes eram inacessíveis começaram a surgir no mercado, e, consequentemente, os preços dela começaram a baixar. Com isso, aproveitando essa oportunidade única,
Bard viajou extensivamente pela Europa e pelos Estados Unidos, adquirindo peças de grandes valores artísticos e históricos. E entre as aquisições realizadas nesse período estão obras de grandes mestres, como Rafael, Botticelli, Rembrandt, Van Gogh e Renoir. E um ponto curioso era a capacidade de Bard de negociar e identificar peças de qualidade. Capacidade essa que foi crucial para o sucesso dessas aquisições. Porém, tudo isso só foi possível graças ao apoio financeiro e à rede de contatos do Assis, que desempenharam um papel vital, permitindo ao MASP competir em um mercado altamente competitivo. E um exemplo emblemático disso é a obra Retrato de um Jovem, de Rembrandt, adquirida em 1953. Essa peça, que assim como muitas outras, foi comprada em um momento em que o mercado estava saturado de obras provenientes de coleções privadas e instituições com dificuldades financeiras. E como resultado desses esforços, temos uma coleção que abrange séculos de história da arte, com obras que vão desde o Renascimento até a arte moderna e contemporânea. E para exemplificar melhor isso, nossa equipe separou 5 das principais obras que fazem parte do acervo do museu. Pintado por Rafael Sanzio entre os anos de 1499 e 1502 em Roma, Ressurreição de Cristo é uma das obras mais notáveis do Renascimento italiano. Rafael, conhecido por sua habilidade técnica e compreensão profunda da expressão humana, captura neste trabalho a ressurreição de Cristo com uma serenidade transcendental. Criada por Edgar Degas entre os anos de 1873 e 1876 em Paris, a escola de dança retrata a vida cotidiana das bailarinas no ambiente de ensaio. Degas, um mestre do movimento impressionista, utiliza cores vibrantes e pinceladas dinâmicas para capturar a graciosidade e a disciplina das jovens bailarinas. Com isso, a obra não apenas revela o domínio da técnica de Degas, mas também reflete a sua fascinação pela luz e pelo movimento. Pintado por Vincent van Gogh em 1888 em Arles, O Escolar é um dos exemplos mais tocantes do estilo único e expressivo do artista holandês. Van Gogh, conhecido por sua paleta vibrante e pinceladas visíveis, retrata aqui um jovem estudante, em um momento de contemplação. Com isso, a obra não só revela a habilidade de Van Gogh em capturar a essência emocional de seus temas, mas também reflete sua própria luta interior. Pintado por Paul Cézanne entre os anos de 1894 e 1905, Banhistas exemplifica a abordagem inovadora do artista à forma e à cor. Ele que foi um dos precursores do cubismo e do modernismo. Aqui, ele utiliza sua técnica característica de construção de formas, através de pequenos blocos de cor. Pintada por Claude Monet em 1877 em Paris, a estação Saint-Lazare captura a atmosfera movimentada e enevoada de uma das principais estações de trem da capital francesa. Monet, um dos principais expoentes do impressionismo, utiliza cores vibrantes e pinceladas rápidas para assim transmitir a dinâmica da vida urbana. Além dessas, o MASP possui uma vasta coleção de artefatos de diferentes culturas e períodos, incluindo esculturas africanas, arte pré-colombiana e peças asiáticas, onde cada uma dessas obras contribui para a diversidade e a riqueza da coleção do museu, proporcionando assim aos visitantes uma experiência abrangente e educativa, já que a dedicação de Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi não apenas garantiu a criação de uma coleção de classe mundial, mas também estabeleceu o MASP como um farol de cultura e conhecimento no Brasil e no mundo. Hoje, o museu continua a expandir a sua coleção e a realizar exposições inovadoras, mantendo vivo o espírito visionário dos seus fundadores. Com isso, ele é inegavelmente um ponto de encontro para os amantes da arte, estudiosos e curiosos, oferecendo assim uma plataforma para o diálogo e reflexão.
sendo muito mais do que um edifício suspenso na Avenida Paulista. O MASP é com certeza um testemunho vivo da resiliência e da criatividade do povo brasileiro, onde a sua arquitetura ousada e a sua coleção diversificada refletem a riqueza cultural e a pluralidade do Brasil. Com isso, chegamos ao fim de mais uma viagem. Eu agradeço você por me acompanhar até aqui nessa exploração do MASP e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para exemplificar algumas das obras de arte que foram faladas nesse vídeo aqui, caso você não tenha entendido em qual período da humanidade essa arte se encontrava, aqui eu vou deixar 2 vídeos onde falamos sobre a história da arquitetura, que também remete um pouco à história da arte. E dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!